Olá pessoal, meu nome é Soraya Quirino e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu amo demais, gramática. E o tópico que eu escolhi é used to. Essa estrutura que é muito utilizada pelos falantes da língua inglesa no dia a dia, mas totalmente negligenciada pela maioria de vocês, aprendizes do idioma. Na verdade, eu nem sei por que tanta gente acaba deixando used to de lado, porque nem é uma estrutura tão difícil assim de aprender. Mas eu tenho certeza que depois de tudo que eu vou explicar pra vocês aqui hoje, vocês nunca mais vão ter medo de usar o bendito used to. Mas antes de começar a minha explicação, eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma das minhas dicas. E também queria te convidar a começar a me seguir no Instagram, soraya.quirino, onde eu dou dicas diárias de inglês. Mas afinal, para que serve esse tal de used to? Isso significa que alguma coisa foi usada? Nada disso, minha gente. A gente usa used to quando queremos nos referir a hábitos e ações repetidas no passado. Essas ações aconteceram e geralmente não acontecem mais hoje em dia. Traduzindo para o bom português, used to significa costumava. Eu costumava fazer alguma coisa. Eu vou começar com um exemplo muito simples. I used to swim when I was a child. Eu costumava nadar quando eu era criança. Um outro exemplo. She used to live downtown. Ela costumava morar no centro da cidade. Uma observação muito importante. Quando eu uso used to, eu não preciso determinar o tempo no qual a ação aconteceu. Eu posso fazer isso, como eu fiz no primeiro exemplo, when I was a child, quando eu era uma criança, ou não, né? No segundo exemplo, eu não disse quando que ela costumava morar no centro da cidade. Isso porque used to só existe para falar do passado. Eu não posso usar essa estrutura para falar do presente ou do futuro. Então, fica claro e óbvio que used to trata de uma ação no passado e acabou. Inclusive, muita gente acha que é correto utilizar used to para falar do presente. Por exemplo, dizer algo assim: I used to wake up early every day. Eu costumo acordar cedo todos os dias. Mas isso é completamente errado. Eu acho que eu corrijo esse tipo de erro nas minhas aulas todas as semanas. Se você quer falar que você costuma fazer alguma ação no tempo presente, você pode usar um advérbio de frequência, como por exemplo, usually, always, sometimes, often. Eu já ensinei isso pra vocês em um outro vídeo. Então, se você também costumava cometer esse erro, if you used to make this mistake, de agora em diante, você não vai mais cometê-lo. Used to é pro passado e ponto final. Não existe used to no presente. Used to também pode ser usado na interrogativa. Did you used to eat fruit when you were a child? Você costumava comer frutas quando era criança? Ou na negativa. I didn't used to like horror movies, but now I love them. Eu não costumava gostar de filmes de terror, mas agora eu amo. Mas é muito mais comum ver os falantes de inglês utilizando used to na forma afirmativa. Eu tenho certeza que a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando: mas Soraya, eu não posso usar o simple past ao invés do used to? Por exemplo, eu não poderia dizer I didn't like horror movies ou I swam when I was a child? Sim, é totalmente possível usar o simple past para falar de hábitos e ações repetidas no passado, mas used to dá aquele temperinho especial que reforça que aquela ação era realmente um hábito e também que aquela ação provavelmente não acontece mais hoje em dia. Contudo, eu jamais posso usar used to para falar sobre uma ação que aconteceu apenas uma vez no passado. Por exemplo, seria totalmente errado dizer assim: I used to go to the cinema last Friday, né? Eu não posso dizer eu costumava ir ao cinema na sexta passada. Isso não existe. Nesse caso de ação ter acontecido apenas uma vez, você precisa usar o quê? O simple past. I went to the cinema last Friday.
Então, recapitulando para deixar isso bem claro, eu só posso usar used to para falar de ações repetidas e hábitos no passado, e eu posso usar o simple past para falar de ações repetidas e hábitos no passado e também de ações que aconteceram apenas uma vez. Eu queria apenas pedir a você que tome cuidado para não começar a usar used to para tudo. Tem aluno que aprende essa estrutura e começa a usar used to toda vez que vai falar do passado. Se você vai contar uma história no passado, você precisa usar uma variedade de tempos verbais. Você precisa usar simple past, past perfect e used to também, mas não fique só preso no used to achando que você está arrasando, porque isso vai dar o efeito contrário. O seu discurso vai soar totalmente artificial e você tem grandes chances de cometer erros. Eu vou aproveitar hoje e ensinar a vocês uma estrutura que eu raramente vejo um não nativo usar em inglês, que é there to be com used to, para falar de coisas que costumavam existir no passado. Por exemplo, there used to be a house here. Costumava ter uma casa aqui. Ou there used to be a cinema at the mall. Costumava ter um cinema no shopping. Então anote aí, there used to be, para falar de coisas que costumavam existir no passado. Pode ter certeza que se você conseguir utilizar essa estrutura no seu exame de proficiência, você vai descolar uns pontinhos a mais. Agora vamos falar sobre pronúncia. A pronúncia adequada dessa estrutura é used to. Used to. Eu vejo muita gente falando assim, I used to play tennis. A gente em inglês não pronuncia o ED dos verbos regulares no passado da mesma forma que a gente faz em português. Esse ED nunca é marcado. Então preste atenção. Used to. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre used to para compartilhar umas coisas sobre a minha infância com vocês. I used to be very naughty when I was a child. Eu costumava ser muito levada quando eu era criança. I used to play soccer with the boys and kick their ankles. Eu costumava jogar futebol com os garotos e chutar o tornozelo deles. But I used to be a very good student. Mas eu também costumava ser uma aluna muito boa. What about you? What did you used to do when you were a child? E você? O que você costumava fazer quando era criança? Que tal responder a minha pergunta aqui nos comentários? Eu vou adorar interagir com vocês. A minha única exigência é que vocês façam isso em inglês para praticar um pouquinho.